Lucas capítulo 10, versículo 38. Cuidado com as suas escolhas. Lucas é fácil, você tem Mateus, Marcos e depois tem Lucas. O capítulo é 10, versículo 38. A história de duas irmãs. Lucas capítulo 10, versículo 38. Tudo bem, dona Carmen? Passou ano novo com o cachorro e com os gatos. A gente que não deixa abandonar, não abandona os seus animais, senão eles ficam chorando à noite. Quem? Chorou a noite inteira? Com os gatinhos e com os cachorrinhos. A outra quem? A outra gata? Tá bom, vai acontece, tá certo, eu gosto do animal. Vamos lá, Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Não aproveite, Jesus está passando, receba Jesus na sua casa. Receba Jesus no seu coração. Quando as pessoas participam de um culto, estão envolvidas numa reunião e acabam não recebendo Jesus. Eu estava conversando com uma pessoa, até minha filha, e ela estava perguntando sobre a minha experiência com Deus, né? Eu falei que em 74 eu tive uma experiência com Deus. Nós tínhamos eu estudava no quartel, na aeronáutica, estava fazendo um curso pela aeronáutica, era ministrado pela aeronáutica. E na hora do rancho, que é a hora do almoço, tinha um suboficial que dava uma mensagem, sempre fazia uma palestra, ele era pregador e era subtenente da aeronáutica. E ele dava uma mensagem lá, sempre dava uma boa palavra. E aquele dia eu cheguei até a conversar com alguns amigos, eu falei, olha, agora eu sou de Jesus. Ah, você aceitou? Que bom, 74. Mas não me firmei com Cristo, nem dei atenção muito, fala mais de onda que eu falava. Mas naquela época eu tive uma experiência tremenda que eu sonhei com a minha salvação. Sonhei com eu tinha 15 para 16 anos. Sonhei com a minha salvação, mas não liguei. Passei, como diz o outro, um bocado mesmo. Porque entrei no alcoolismo, já bebia, mas não estava totalmente no alcoolismo. Aí não me tornei alcoólatra mesmo. Fui me firmar com Cristo numa posição firme em 83. Antes de entrar, eu fui na igreja, li o livro Curar Enfermo. A decisão veio mesmo, foi em 83. Quer dizer, 9 anos depois eu protelei. Eu não precisava ter passado pelo que eu passei. Foram 9 anos jogados fora praticamente. Aí, mas por quê? Porque simplesmente eu não aproveitei que Jesus estava passando e eu não recebi na minha casa. Ele bateu, eu cheguei até, vamos dizer assim, aceitado. Ele disse, não, vai embora que está na hora de você entrar aqui ainda não. Irmão, sério, aceite, toma uma posição firme. É como se eu falasse, não, Jesus, lá na frente eu recebo o Senhor, agora não, porque eu tenho que curtir a vida. Eu já ouvi me falar isso, eu sou muito novo. Eu não falava desse jeito não, mas é o que a garotada diz, o pessoal fala. Eu sou muito novo, tenho passo, meu irmão. Um dia desse eu ia fazer 20 anos, estou caminhando para 60 já, fiz 55. Passa rápido, o tempo voa. Toma a decisão de Jesus entrar. Agora, não caia no erro que ela caiu. Muita gente aceitou Jesus, mas cai nesse erro. Qual o erro? Vamos ver. E tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Essa teve sabedoria, essa teve inteligência. Pode deixar, irmãs, acho que tem hora que é melhor, né? Tem para tudo. Então, a pessoa precisa, entenda, de não só receber Jesus, mas para ouvir o Senhor. Às vezes a pessoa vem para a igreja, já passou pelas águas do batismo, mas se você conversar com ela não tem um tempo para ouvir a palavra. Não é aquela pessoa que assumiu um compromisso ainda com Cristo. Você não encontra a pessoa orando sozinha. Ela ora de uma maneira coletiva. Mas se colocar um detetive atrás dela, vai ficar não tem um momento de oração. Quando tem muito aquela hora da oração, aquela reza, né? Ninguém ouve o que ela fala, tem até vergonha, mas não tem aquele compromisso. Não vê ela evangelizando, não vê ela lendo a Bíblia, e ela vem para a igreja. Não, nós temos que ter uma vida aos pés do Senhor. Você tem que aprender a parar para ouvir a palavra, pois a Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É necessário você ter esse momento de oração, esse momento de comunhão com Deus, parar para ouvir o Senhor, parar para se envolver com Ele, parar para aprender com Ele. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse, Senhor, não te importas que minha irmã me desse ali só? Dize-lhe, pois, que me ajude, Senhor. Ela estava inquieta, não temos que ficar inquietos. E até a pessoa está inquieta porque ela não sabe ouvir o Senhor, não sabe aprender com a palavra.
Você não sabe prestar atenção no que a palavra de Deus diz. E a pessoa fica inquieta, fica agitada. Aí vem a nossa mensagem. Não chegou a mensagem, vai chegar agora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O que a pessoa está? Ela está ligada com muitas coisas no mundo. O time dela se vai subir, se vai descer, se vai ser campeão, se não vai. E ela fica ansiosa com aquilo, inquieta com aquilo. Ela fica ansiosa com o próprio salário, a própria vida. Mas por quê? Porque não ouve a palavra. Vamos deixar aqui o Lucas, vamos no Mateus, no capítulo 6. Versículos 31, 32, 33. Capítulo 6, versículo 31. Alô, diga que não acabou o culto não. Tem muita coisa ainda. 6:31. E diz o que? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou beberemos, ou como nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. Gentio, no caso deles, era povo fora de Israel. No nosso caso, é o povo fora da igreja. As pessoas fora da igreja têm a mesma preocupação: aumentar o salário, se vestir melhor, comer melhor, que não é errado, não. Entenda? Mas nós não podemos ficar inquietos com essas coisas. Ele diz: não vos inquieteis, versículo 33, perdão, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você aprender para ouvir o Senhor, para prestar atenção no Senhor, para prestar atenção no que diz a palavra de Deus, essas coisas vão ser acrescentadas. Porque com a fé você vai conseguir. É o 34. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Não fique ansioso, que Deus sabe cuidar de tudo. Vamos agora para Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Ainda volto no Lucas, tá? Você estava em Lucas, aí vem João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, depois do Efésios. Capítulo 4, versículo 6. 4, 6. Ele diz: não estejais o quê? Inquietos, por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graça. Não fique inquieto. Vá diante de Deus, coloque tudo diante do Senhor, coloque tudo na presença do Senhor. Deus, estou precisando disso, mas não vou ficar inquieto. O Senhor suprirá a minha necessidade. Ou então Deus surgiu essa doença, mas em nome de Jesus ela está amaldiçoada, ela não vai destruir meu corpo. Descanse, entregue, coloque tudo, apresenta a Deus em oração. Aí ele fala no 7, diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Você vai ver uma diferença tremenda. Quer dizer, você vai sentir a paz que o mundo não sente. A paz que o mundo, a paz que está dizendo aqui, a paz que excede todo entendimento. Mais ou menos assim. O circo está pegando fogo, você está tranquilo. Só que já não entendo. Eu soube da sua doença, eu soube da sua família, soube do seu marido, da sua mulher, soube do seu filho, da sua filha. Então você está em paz, você é claro, eu já coloquei tudo diante de Deus e o meu Deus está agindo. Porque você ainda não tem a vitória, se você ainda não tem um testemunho para dar, mas você fica quieto, calmo, com paz, sabendo que Deus está no controle, Deus está agindo, porque você está aos pés dele. Ainda nesse entendimento, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Aí lá no final da Bíblia fica fácil você pegar assim: Apocalipse, volta, Judas, de Pedro. Capítulo 5, versículo 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade ou vossa inquietação, porque ele tem cuidado de vós. Então, vá aos pés dele, aprenda a ouvir o Senhor e aprenda a confiar nele de todo o seu coração. Vamos voltar na nossa mensagem principal. Lembra? Lucas, no capítulo 10. Nós paramos no versículo 41, quando Jesus responde: a Marta então ficou inquieta em ver a irmã dela, mas que mulher sossegada. E olha que foi ela que levou Jesus para casa. Às vezes, nós levamos Jesus para casa e a pessoa que nós apresentamos Jesus para ela acaba se tornando maior do que nós. Ela se tornando mais fervorosa na fé, né? Puxa,
a irmã se tornou uma pessoa mais apegada ao Senhor, quer dizer, mais afável, uma pessoa mais amorosa com Jesus. E então Jesus disse, responde, Marta, mas estás ansiosa e afadicada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então a pessoa que aprende a ouvir a voz de Deus, que aprende a se colocar aos pés do Senhor, é a pessoa que não fica ansiosa, não fica inquieta. Meu irmão, aprenda isso. Coloque diante de Deus, apareceu uma doença, tá? O caso é grave, pastor Jean. Falar é fácil, viver a situação que é difícil. Não. Nós também temos lutas. Você vai diante de Deus, Deus surgiu essa doença, mas eu confio em ti. Ela está amaldiçoada em nome de Jesus. Porque eu fui curar pelas tuas feridas. Porque diz o Senhor que nenhum mal me sucederá. E descansa. Creia que Deus está tomando conta. Deus está no controle. É o filho, é a filha, é o marido, é a esposa, que eu estou no caminho errado, está tirando a paz, é bebedeira, é drogas. Uma coisa, você vai diante de Deus, está surgindo isso apareceu, mas eu não vou perder a minha paz. Está amaldiçoado esse vício, esse adultério, esse temperamento, essa doença, essa prática de prostituição, em nome de Jesus, e descanse. Mas só faz isso quem está sempre aos pés dele. Não é a pessoa que quando vem o mal que vai aos pés do Senhor. Não. O bom é que quando o mal chegue, quando o mal apareça, você já esteja nos pés do Senhor. Amém. Aprenda, meu irmão. É bom confiar em Deus. A comunhão tem que ser plena. A comunhão tem que ser contínua. Não é apenas no dia da adversidade. É todos os dias ter comunhão com Deus. Aprender a ter comunhão com Deus, que você não perderá a paz no dia da adversidade. Vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Antes de orar pela família, ore por você mesmo. Senhor, eu quero desfrutar dessa paz. Me ajuda a ser mais constante na tua presença. Feche teus olhos agora e faça esta oração. Ore, abra o coração como Deus, eu preciso de comunhão. Eu quero uma intimidade maior contigo. Eu quero ser como Maria, estar aos teus pés. Aprender a ouvir a tua voz. Aprender a ter comunhão constante contigo. E a pessoa que tem comunhão constante contigo, ela não entra em paz, ela não perde a paz, não entra em pânico, não entra em desespero no dia da adversidade. Ela tem uma confiança, Ele está comigo, eu não tenho medo. Ela apresenta ao Senhor a necessidade dela, e ela, Deus, cuida disso. Em nome de Jesus, eu não aceito esse mal, repreendo o mal, aí vai funcionar, meu irmão. Vai, coloca diante de Deus. Abra o coração e diga, Jesus, eu quero uma comunhão mais plena. Eu quero uma comunhão mais íntima. Jesus, eu quero uma comunhão constante contigo. Oh, Pai, primeiro dia do ano. Eles estão aqui. Primeiro dia do ano. Estão no teu altar. Não te detenhas em fazer nada. Não te detenhas em manifestar a tua grandeza e o teu poder. Mude a história dessa pessoa. Reverta esse quadro agora. Essa pessoa que está dando inquieta porque surgiu uma doença no corpo dela. Essa pessoa que descobriu um nódulo. Essa pessoa que descobriu uma doença terrível. Um exame de rotina apareceu algo terrível no corpo dela. E ela perdeu a paz completamente. Nós amaldiçoamos essa doença agora. Nós invocamos o teu poder para libertar essa pessoa que anda muito inquieta com a doença, muito desassossegada. Vem, Pai. Ou com o teu poder maravilhoso, alcance a pessoa que está desempregada, abrindo as portas, que ela não fique ansiosa, que o Senhor é poderoso, o Senhor está na frente. Alcance agora a família, Senhor. Manifesta-te com o teu poder nesta casa, porque, Pai, eu estou unindo a minha fé com a fé desta pessoa, e na autoridade e no poder que é no nome de Jesus Cristo, eu exijo agora a saída do mal. Eu levanto a minha voz contra principados e potestades. Eu levanto a minha voz contra toda a obra do inferno que entrou nesta casa, contra toda a obra do inferno que roubou a paz dessa família. Eu levanto a minha voz contra os principados da maldade. Eu levanto a minha voz dizendo, o diabo, tire as tuas mãos dessa casa, tire as mãos dessa família. Eu quebro o teu poder sobre essa família. Demônio que entrou na vida conjugal, demônio da frieza, da rejeição, da incompatibilidade, da infidelidade, demônio que enfeitiçou o marido, que enfeitiçou a esposa, demônio que tirou o marido de casa, que tirou a mulher de casa, demônio que levou o marido para o adultério, levou a esposa para o adultério, demônio que foi até mandado por obra de macumba
macumba de feitiçaria. Nós quebramos o teu poder, nós quebramos o teu domínio. Sai dessa casa, sai dessa família, eu fora. Nós ordenamos, nós determinamos. O demônio que entrou no filho, na filha, no genro, na nora, o demônio que entrou no pai, na mãe, na madrasta, no padrasto, que entrou lá no irmão, na irmã, no cunhado, na cunhada. Sai desta casa, sai desta família. Toda maldição que entrou nesta casa, toda maldição que está imperando nessa casa, é o demônio do vício da bebida, da maldita bebida, é o demônio do vício da cachaça, é o demônio que se encostou naquele rapaz, naquele homem, naquela mulher, que faz a pessoa viver de bar em bar, que faz a pessoa viver nas esquinas, que faz a pessoa viver se embriagando. Fora a força das trevas, fora a força do inferno, demônio maldito do vício das drogas, da maconha, da cocaína, do crack, do famigerado crack, do maldito crack, que levou a pessoa até para a criminalidade. É um rapaz que rouba tudo dentro de casa, é um rapaz que tira todos os objetos dentro de casa para sustentar o vício. Sai de lá, encosto, sai lá de lá, demônio, sai de lá, ó força das trevas, sai de lá, ó força do inferno, sai dessa casa agora, sai dessa família agora. É o demônio maldito da doença, da enfermidade, o espírito da morte, que entrou com câncer, que entrou com a doença cardíaca, que entrou com uma doença terrível, está roubando a paz da família. Espírito de enfermidade, sai dessa casa, sai dessa família. Espírito de morte que causa quem está sempre matando alguém na família, vai embora o desemprego, vai embora a amarração financeira, vai embora o demônio da miséria, o demônio do desemprego, da chita, saia. Todo mal sai, vai embora em nome de Jesus. Levante suas mãos, faça como você faz todas as quartas, declare que a sua casa é do Senhor Jesus, declare que a sua família é do Senhor Jesus. Cite o nome do seu marido, minha irmã, e diga: fulano, o fulano é do Senhor Jesus. Cite o nome da sua esposa e declare: a fulana é do Senhor Jesus. Cite o nome do seu filho, da sua filha, do seu genro, da sua nora, do neto, da neta, isso, do pai, da mãe, do irmão, da irmã, do cunhado, da cunhada, do sobrinho, da sobrinha, tio, tia, primo, prima. É tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Não há macumba, não há feitiçaria, não há bruxaria, não há magia negra, não há trabalho feito, não há coisa mandada que resista o poder de Deus. Pai, eles estão levando o óleo para casa, para ungir a casa, declarando a casa coberta pela bênção de Deus, que a casa é do Senhor Jesus. Diga: Senhor Deus, mais uma vez eu declaro diante de ti e de todos, pela minha fé, eu e a minha família pertencemos ao Senhor.